Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal IBAT Brasil. No vídeo de hoje falo sobre as diferenças entre tensão alternada e tensão contínua. A tensão elétrica é a força que move as cargas elétricas através de um condutor elétrico. Existem dois tipos de tensão, a tensão alternada e a tensão contínua. Nesse vídeo falo sobre as diferenças entre tensão alternada e tensão contínua. A tensão alternada é a tensão que muda de direção periodicamente. Essa mudança de direção é especificada em ciclos por segundo. A tensão alternada, quando vista através de um osciloscópio, mostra uma forma de onda em forma de senoide que altera uma certa quantidade de ciclos por segundo. A quantidade de ciclos por segundo é a quantidade de vezes que a tensão altera a direção em um segundo. E a quantidade de ciclos por segundo é chamada de frequência. E frequência é medida em Hertz, cuja indicação simbólica é Hz, com H em maiúscula. Assim, a tensão alternada que mude de direção 50 vezes por segundo, ela modifica seu ciclo 50 vezes por segundo. Por isso é indicada como uma tensão alternada de 50 Hz. E no caso da tensão na rede elétrica brasileira para uso residencial, pode ter tensão de 110 ou 220 volts e a frequência da tensão alternada na rede elétrica, no caso da rede elétrica brasileira, é de 60 Hz. O que significa que ela muda de direção 60 vezes por segundo. A tensão alternada não surge do nada. Ela é gerada por geradores em usinas ou em geradores especialmente projetados para gerar tensão elétrica. Os geradores elétricos utilizam um campo magnético que gira em torno de um enrolamento de fio especialmente projetado para produzir tensão alternada. A tensão alternada é utilizada em muitos dispositivos elétricos, como lâmpadas, motores, eletrodomésticos em geral. E a medida de tensão elétrica é feita com um voltímetro. Esse voltímetro é incorporado a um multímetro. Então, seleciona-se a seção ACV e depois a primeira escala acima do nível de tensão que é esperado na medição. Posiciona-se as pontas de prova nos pontos onde se deseja medir a tensão. E não precisa observar a posição das pontas de prova. Apenas tenha o cuidado de não encostar as mãos ou qualquer parte do corpo nas partes metálicas da ponta de prova ou das pontas de prova ou do próprio multímetro. Observe e anote o valor obtido e assim você pode usar o valor medido para a finalidade desejada. Tem vídeo aqui no canal que mostra como medir tensão alternada com multímetro analógico e também com multímetro digital. Dá uma procurada por aí que vai ser fácil de encontrar. A tensão contínua é a tensão que tem uma direção constante. Sua forma de onda, vista por um osciloscópio, é uma linha contínua. A tensão contínua, quando tem origem na tensão alternada, é gerada a partir do tratamento eletrônico, que é chamado de retificação. Mas também pode ter origem em baterias, em células solares e em conversores DC-DC. As baterias são dispositivos que armazenam energia elétrica. As células solares convertem a energia solar em energia elétrica. Os conversores DC-DC convertem a tensão contínua de uma fonte de tensão contínua para outra fonte de tensão contínua e em outro nível de tensão.
projetado cada tipo de conversor para necessidades específicas. A tensão contínua é utilizada em muitos dispositivos como computadores, telefones celulares, aparelhos de som e tantos outros aparelhos ou dispositivos poderiam ser citados aqui. Para medir tensão contínua, deve ser usado o voltímetro que está incorporado ao multímetro. Deve ser escolhida a seção DCV, e essa seção DCV significa tensão contínua. Então, encoste a ponta de prova preta no negativo da tensão a ser medida e encoste a ponta de prova vermelha no ponto onde a tensão contínua vai ser medida. Observe e anote o valor da tensão medida e você pode utilizar o resultado para o fim desejado da medição. A tensão elétrica é medida em volts, cujo símbolo é V em letra maiúscula. Para indicar a tensão alternada, o símbolo adotado é AC ou CA, em letras maiúsculas. E para indicar a tensão contínua, o símbolo adotado é DC ou DCV, também em letras maiúsculas. Os níveis de tensão são classificados da seguinte forma: baixa tensão até 50 volts, média tensão de 50 volts a 1000 volts, alta tensão, tensão acima de 1000 volts. O instrumento para medir a tensão elétrica é chamado de voltímetro. O voltímetro vem incorporado no multímetro. Na verdade, no multímetro existem dois tipos de voltímetros. Um para medidas de tensão alternada e outro para medidas de tensão contínua. E na hora da medição é que deve ser feita a escolha entre ACV ou DCV. Os multímetros podem ser analógicos ou digitais. Os voltímetros analógicos possuem um ponteiro tipo agulha que indica a tensão. Nesse caso, é preciso fazer a interpretação da escala e do valor lido pelo resultado. Os multímetros digitais possuem um display ou uma tela que exibe a tensão ou a leitura diretamente sem ter que interpretar nada. Vale lembrar que a tensão elétrica pode ser perigosa se o usuário for descuidado, abusado e do tipo que ignora as regras de segurança ou ainda se for do tipo exibicionista. Aí não importa se é tensão alternada ou tensão contínua. Acima de 50 volts, corre-se o risco de levar choques. Por isso, nunca toque num circuito elétrico energizado. Sempre use equipamentos de proteção individual ao trabalhar com eletricidade, ao manipular eletricidade, ao medir eletricidade. Os equipamentos de proteção individuais para trabalhar com eletricidade incluem luvas de borracha, óculos de proteção e avental de couro. Bom, aqui eu tenho tanto o multímetro quanto o osciloscópio aí para fazer o teste prático aqui. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, nós vamos medir a tensão alternada na entrada. Como eu espero encontrar 220 volts, eu vou colocar aqui na chave seletora de 250 volts. Presta atenção, veja se está aqui, tá. Não preciso observar as cores das pontas de prova. O que eu preciso observar aqui é a escala e a seção. Então a seção é ACV e a escala de 250 volts. Vamos ver como é que se comporta isso. Então a marcação vem aqui, ó. 200 volts, 250. Vai mais ou menos aqui na metade, 220 aproximadamente. Aqui nesse horário não tem bem 220. Como é um multímetro analógico, está dentro da expectativa. Ok. Então, eu aqui, vamos imaginar que eu peguei esse aparelho aqui para consertar. E ele tem essa disposição de componentes aqui.
Ainda assim aqui, eu preciso ver se o transformador está saindo a tensão, porque veja só, eu tenho a entrada e a entrada, aqui ó, aqui vem o transformador, e aqui ó, que passa por um fusível, e o fusível retorna para cá, e daqui, virando, vai passar por uma chave que vai selecionar 110 ou 220. Então, aqui, eu também devo ter a tensão de alimentação. Aqui embaixo, pelo outro lado, tem um transformador. Esse transformador, eu não sei qual é a tensão desse transformador, tá? Vou ficar descobrindo agora. Eu quero descobrir duas coisas aqui nesse transformador. Eu quero descobrir qual é a tensão dele e qual é a tomada central. Então vamos lá. Nesses três pontos de solda, eu tenho a saída do transformador. Vê como é baixinha ali, ó. Ó. Então fica meio ruim de eu medir, né? Então eu vou baixar para 50 para ver qual é a tensão mais próxima aqui. Olha, deve ser em torno de 10 volts. Então, tem aqui a 5. 5. Então tá, é 10 volts. 505 aqui nas extremas. Então, aqui é a tomada central. E é isso que eu preciso. Ok? Agora, para medir a tensão depois que passa pelo transformador, veja só, aqui é a tomada central. Presta atenção. Ok? Então, aqui é a tomada central. Veja que eu tenho a escala de 50 volts e estou medindo tensão alternada. Agora eu vou medir tensão contínua. Eu vou passar para aqui, ó. Tem a escala de 1000 volts, 250, 50 e 10. Vou passar aqui na escala de 50 e deixar em 50 para me ver como é que se comporta. Como eu sei que essa aqui é a tomada central do transformador, então aqui é o negativo. Aqui eu já preciso escolher a ponta de prova que eu vou colocar. Então eu preciso colocar a ponta de prova preta aqui. Até agora eu não falei em cor de ponta de prova porque não precisava observar. Aqui é a saída do diodo. Ó. O diodo conduz para cá. Então aqui tenho que ter tensão positiva. Eu não sei o nível. Vamos ver agora. Se estiver muito alto, a minha escala foi mal escolhida, o ponteiro vai bater lá no fundo, pode estragar o multímetro. Então eu acredito que não, já que eu medi era 10 volts, então não vai ter 50 volts, vai ter em torno de 12 ou 15 volts. Mas vamos lá, o negativo está aqui, o positivo está aqui. Veja só, tem em torno de 8 volts. Então eu posso baixar mais uma escala aqui. Agora eu volto aqui e vou medir. Veja só, nem deu 8 volts, deu 7. Porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 7 volts. Ok? Então, tá tudo beleza. Aqui está funcionando, tem tensão e tudo mais. Agora, para efeito de medição, eu vou colocar o osciloscópio para ver a forma de onda. Para poder colocar, para ser fácil de ser entendido ali. Então eu preciso utilizar o osciloscópio para ver as formas de onda. Não é necessário para concerto, mas é só uma proposta para colocar ele como indicação do que vai acontecer. Você se lembra que eu pedi nessa posição, lembrando que o circuito está ligado, então eu preciso tomar cuidado que aqui tem tensão de 220 volts. Nesse lugarzinho aqui não tem, tá? Porque o transformador faz o isolamento. E a minha tomada central do transformador é essa aqui. Então eu vou colocar o negativo do osciloscópio nesta posição. Então agora eu não preciso mais do multímetro, eu preciso só saber a forma de onda. Então, presta atenção aqui. A forma de onda do
da tensão de saída do transformador. Então eu tenho 3 terminais, deixa eu colocar aqui de novo, para não ter erro, ó. Aqui, aqui e aqui. Este ponto de solda aqui era a minha saída de 0 volts do transformador. Então eu posso pegar e fazer isto aqui, ó. Então aqui eu não tenho tensão nenhuma. Olha só. Eu acho que eu não liguei a ponta de prova certa. Vou ligar aqui o azul. Canal 2. É exatamente isso. Eu estava ligado com 1, então vou desligar 1. Tenho o 2. Veja só. Tá ali, ó, 59.9 Hz, 10 volts. O DUT 16, alguma coisa ali embaixo, ali, ó, do DUT ciclo, né? E essa aí é a forma de onda que a gente vê para 60 Hz. Tá ali a frequência. Para ver aqui, ó. Tirei daqui para não ter problema. Então, essa aqui é a forma de onda que a gente tem para 60 Hz. Veja que bate com tudo aquilo que a gente fala. Agora, eu no osciloscópio não preciso mexer nada, eu vou medir a tensão e a forma de onda depois que passou pelo diodo, depois que passou pela retificação. Então o diodo aqui tem a função de retificar e o capacitor tem a função de filtrar. Para nós aqui o que importa é a retificação, ou seja, a mudança da forma da tensão, no caso, que um lado do transformador é totalmente tensão alternada e depois que passa do transformador e dos diodos, antes de chegar no diodo ainda é tensão alternada e depois que passa pelo diodo é tensão contínua. Vamos conferir se é verdade? Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma linha reta, pode ver que a tensão não está muito bem filtrada e a tensão ali é 6.86 volts. Não tem frequência porque não é tensão alternada, não tem DUT porque não é tensão alternada e assim vai. Agora, quanto ao circuito funcionando, aqui está funcionando, ó. O circuito está funcionando. O que é isso aqui? Isso aqui é um automático, é uma luz de emergência. Se tirar da tomada, vai acender os LEDs que estão aqui. É só para referência disso aí. Eu posso pegar o osciloscópio e botar direto aqui em 220? Pode. Mas eu teria que fazer um pré-ajuste no osciloscópio ou conferir o ajuste do osciloscópio para ver se está seguro fazer isso. Eu não é interessante para mim e também não recomendo fazer. O que importa mesmo é medir a forma de onda para mostrar e a saída mostrando que realmente a tensão aqui é contínua. E é isso. Nesse vídeo, falei sobre as diferenças entre tensão alternada e tensão contínua. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou das informações desse vídeo, deixe o seu gostei ou o seu não gostei. E se você quiser fazer algum comentário, tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, eu costumo responder aos comentários. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque no sininho todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eBytes Brasil. O canal eBytes Brasil tem mais de 500 vídeos, com certeza um deles pode ter informações que podem ser úteis para você. Obrigado por seu tempo e pela sua paciência e até o próximo vídeo.